A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar sobre chamado missionário. Uma grande desculpa que algumas pessoas dão para não fazer a obra missionária é dizer que nem todos são chamados para missões. Aspas. Chamado missionário é só para aqueles que são missionários. Eu fico pensando, será mesmo que essa desculpa tão fraquinha vai convencer Deus no último dia da nossa negligência em não pregar o evangelho? Imagine que naquele último dia Deus estará sentado no seu trono, ele vai perguntar: por que, Diego, você não fez missões? Eu vou dizer assim: olha, Deus, eu acho que eu não fui chamado para a obra missionária. Por isso que eu não fiz, porque missões não é para todos. Missões é um chamado específico para aqueles que são missionários. E Deus vai dizer: é claro que não, meus irmãos. É um engano achar que missões não é para todo mundo. Sim, a obra missionária, ela é para todo mundo. Agora, existem aqueles que Deus tem um chamado específico para um povo, para uma nação, para um país, para uma cidade, para um grupo específico de pessoas. Agora, todo crente salvo em Jesus, ele pode sim fazer missões, porque nem sempre missões é do outro lado do mundo. Às vezes, a obra missionária que Deus te chamou para fazer é do outro lado da rua. E às vezes a gente acha que só é missionário aquele que viaja e faz uma viagem transcultural para pregar em outro continente, em outro país. Mas é outro engano. A primeira desculpa é achar que nem todo mundo foi chamado para a obra missionária. Mas quando a gente lê a grande comissão, aonde o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos, perceba que ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando lemos a grande comissão, começamos a entender para quem é o chamado missionário, ou para quem o Senhor está comissionando para cumprir o seu ide, a proclamação do Evangelho. Veja em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, Jesus vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta é: a quem Jesus está falando? E a resposta é: aos seus discípulos, a igreja daquela época, que eram os 12 que estavam ali ao lado de Jesus. Então ele está comissionando, isso é, ele está enviando. Por quê? Porque Jesus passou 3 anos com aqueles homens ensinando, pregando para eles, mostrando na prática como era a proclamação do evangelho, o que eles deveriam fazer, e após a sua morte, Jesus não estaria mais aqui. Ele iria ressuscitar e voltar para o Pai. A pergunta é: quem iria continuar a sua obra? Quem iria continuar a sua missão? E a resposta é: os discípulos, a igreja. Então, os discípulos agora são comissionados por Jesus a continuar a sua obra. E a igreja faz parte dos discípulos de Jesus. A grande comissão, ela é destinada a toda a igreja, a todo crente que é salvo em Jesus. Então, se você dava a seguinte desculpa: eu não fui chamado para missões. Missões é apenas para os missionários, os homens e mulheres espirituais e de coragem. Calma, pare de falar isso. Você também foi chamado para fazer parte da grande comissão. Isso é, aonde você estiver, você é um embaixador de Cristo. Logo, você precisa falar em nome de Cristo. Você precisa compartilhar a palavra de Deus com aquelas pessoas que não conhecem ainda a Jesus.
Spurgeon tem uma frase que diz assim: todo crente é um missionário ou é um impostor. Então, se você não é um missionário, você é um impostor. Outra frase missionária vai dizer: todo coração sem Jesus é um campo missionário. Então, você é alguém que tem Jesus e você é um missionário. E alguém que não conhece a Jesus é um campo missionário. Então, a partir de hoje, não dê mais a seguinte desculpa, que você não foi chamado para missões. Talvez o que você quer dizer é que você não foi chamado para ir para a África, para ir para a Europa, para ir para o Afeganistão, mas sim, você foi chamado por Jesus para ser um propagador da mensagem dele e continuar a sua obra aqui na terra. Então, aonde você estiver, lembre-se, eu represento a Jesus, Jesus me deixou uma missão e eu preciso completar esta missão para que a obra do Senhor seja completa neste mundo e na minha vida. Lembre-se, Jesus disse assim: a volta do Senhor Jesus será apressada pela pregação do evangelho. E Jesus disse: e quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Se você quer que Jesus volte, faça parte dessa primeira fileira de homens e mulheres que estão ocupando a sua vida pregando o evangelho. Eles trabalham, eles estudam, eles estão vivendo nesse mundo como uma pessoa normal, mas não se esquecem da sua cidadania celestial e como embaixadores de Cristo estão anunciando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa ter falado com você. Compartilha com alguém que você conhece, que sempre dá essa desculpa, que não foi chamado para a obra missionária, porque nem todo mundo é chamado. Marca ele, não diz nada, só compartilha nos grupos da tua igreja, manda para o representante de missões, para aqueles que trabalham com missões na sua igreja, para que eles possam também compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal e se prepare, porque semana que vem tem um novo vídeo e eu creio que vai falar muito com você. Que Deus te abençoe.